E aí, botando o Brasil, colocando o Brasil nesse ponto da nossa conversa, muita gente fala isso, né? O Brasil nunca esteve num conflito relevante e por isso que nós não temos essa cultura de investimento em gasto militar, né? E se a Europa estava mais tranquila, quando começa o avanço da Rússia, quando começa ou ficar mais tenso, esse investimento logo vem porque eles entendem, né? E eles são experientes nisso, né? Sim, conhece. Né? Sim. O Brasil, se eu não me engano, Glauber, até foi uma notícia que saiu anteontem ou ontem, o governo brasileiro, via BNDES, agora vai fazer alguns investimentos no setor militar. Não exatamente em contratação de pessoal, qualificação, mas na produção de equipamentos. Um pouquinho para a questão da nossa segurança mesmo e um pouquinho para a exportação de blindados guaranis. A Imbel também vai receber alguns investimentos, né? Principalmente as estatais aí brasileiras. Eu acho que é uma parte estratégica isso, Glauber. Eu acho que quando a gente fala de influência geopolítica e posicionamento do país como potência relevante, não adianta achar que só o soft power, o aspecto cultural, o aspecto econômico, por exemplo, o Brasil ele é uma liderança regional aqui da América do Sul, porque a gente tem 200 milhões de habitantes, somos a maior economia, a gente é muito mais relevante que os nossos vizinhos. E querendo ou não, a Bolívia precisa do Brasil, a Argentina precisa do Brasil, o Paraguai precisa do Brasil, todo mundo depende do Brasil. Só que também você precisa manter um certo gasto militar. É defesa, né? Se no soft power aquele país não consegue te ameaçar, talvez no hard power ele possa te ameaçar, entende? Por exemplo, a gente até pode entrar num segundo contexto aí, que é a questão da ONU. Muita gente fala assim, pô, professor, eu não entendo exatamente porque a ONU ela existe há tanto tempo e ela nunca faz nada. Pô, você vê a ONU é tão inoperante. Eu falo, bom, beleza, você quer o quê? Que a ONU faça alguma coisa? Que ela tenha de fato um caráter deliberativo? Vamos imaginar então, por exemplo, que os países da ONU consideram que o Brasil não respeita seus povos originários, que está desmatando a Amazônia, está desmatando o Cerrado, está desmatando o Pantanal. Se tiver uma maioria da ONU que aprove uma intervenção no Brasil, você é favorável? Ué, você não falou que a ONU tinha que fazer alguma coisa? Entende como é perigoso? A ONU são países, e países têm os seus interesses, entendeu? Então, eu acho que o Brasil precisa também, né, investir um pouco mais nessa parte militar, porque, querendo ou não, é a nossa soberania. E o Brasil, com tanto de recursos que tem, precisa disso, claro. Sim, e aqui no Brasil, né, toda vez que... Toda vez não, né? Eu vou falar pelo que eu tenho aqui acompanhado recente, né? Teve uma reforma da, Previdência? da Previdência dos militares, né? Um aumento, né? Eu não quero fazer essa comparação, mas você citou que em vários governos autoritários, né, fortalecem os seus militares, né? Não sei, não vejo essa relação aqui no Brasil, ao meu ver. Mas, pelo menos em discurso, o último governo tinha um discurso de fortalecer, né, defesa e tal, e fez uma reforma ali que talvez tenha agradado os militares, ao que parece, agradou principalmente os oficiais. Mas é muito criticado pela oposição, muito criticado pelo governo atual, né? Isso é mais aquela questão de controle de narrativa ou, de fato, teve um aumento aqui no Brasil nesse período aí, governo Bolsonaro, dos últimos 4 anos? De melhoria pro setor militar, você está falando? Defesa, exatamente. Levando em consideração isso, né, que o Brasil não está em conflito, mas tem que manter um investimento necessário, né, para estar forte, né? Se manter forte e estar mostrando para os seus vizinhos que precisam de você, né, e que provavelmente não vai tentar um conflito contigo, que você continua sendo mais forte, né? Exato. Eu acho que tem muita da questão também política envolvida aí, né, Glauber? O Bolsonaro, ele ou era, né, um ex-militar, enfim. Sim. Ele, grande parte do seu arcabouço político, né, do seu capital político, tem a ver com os militares, então ele precisava ter algum tipo de satisfação para quem apoiou a sua eleição, né? Se eu não me engano, também nos seus dados, talvez esteja cometendo uma fake news aqui, hein, Glauber? Mas pelo que eu ouvi de orelhada aqui, tinham mais militares no governo Bolsonaro do que exatamente militares durante o governo militar em si, colocados em cargos como Ministério da Economia, Ministério, enfim, né, nos vários ministérios. Não sei se o dado é verdadeiro, se for errado, pode até não vai me xingar, tá? Já até admiti, não sei se é verdade, tá? Ouvi de orelhada aqui, tá bom? Sim. Mas, então acho que ele precisava demonstrar um pouco de
agradar, né? Essa parte da população que apoiou ele. Não acho que tinha algum tipo de caráter autoritário assim, não, tá? Não acho que ele queria fazer isso para tomar o poder, instalar uma ditadura, enfim. Acho que era muito mais para retribuir o apoio que ele teve. Porque você pega, principalmente assim, tanto o exército como a polícia, por grande parte apoia o Bolsonaro, né? Então ele precisava demonstrar um pouco mais de apoio para essa galera que o apoiou. Do mesmo jeito que, sei lá, você pega no setor do movimento, por exemplo, Sem Terra. Pô, possivelmente o governo vai fazer algum tipo de políticas públicas mais favoráveis a essa galera, porque é um capital político do Lula. Movimento natural, né? Capital político, né? Exato. Da mesma forma, o governo Dilma, o governo Lula, tinha como base a estrutura do MEC, né? Os movimentos Exatamente. estudantis e tal, e naturalmente privilegiou essas carreiras. Exato. Não é isso? O colega no chat aqui, o Luiz, ele citou 11 mil militares. Aí, assim, né, nesse mesmo contexto aí que você está falando, né? No governo Bolsonaro, governo isso? Bolsonaro. E é mais do que foi na estrutura militar? Não sei. Aí ele não disse. Mas, assim, não é a nossa principal pauta aqui, né? Eu trouxe esse ponto pensando, é importante, o mundo tá aquecido, o mundo tá dando sinais de pode piorar, e aqui a gente tem que aumentar o gasto. A Europa está aumentando, tudo bem que o conflito é lá do lado, né? Mas em algum momento você vai ter que ficar de um lado ou de outro, né? E ter a soberania militar como um tipo de defesa, como um tipo de garantia é sempre excelente, né? Com certeza. Não é isso? Sim, sim. Quando tem uma fala forte de um presidente contra um parceiro, um aliado, o teu principal parceiro comercial, tem críticas, né? E eu vejo que essas falas do Lula, pela tua explicação e por não ver muita crítica em cima disso, como se ele esteja indo bem, né? E aqui nós não estamos não é politicagem, entrando na guerra da politicagem. Caramba, o Globo comunista. comunista. Entendeu? O Globo, porra, fez o egg. Faz o egg. Não é isso. Mas, então, estrategicamente, pensando nos interesses do país, está indo bem? Quem concorda vai dizer que sim, porra, o Lula tá, meu irmão, dando valor ao Brasil. E outros que vão dizer, pô, para que comprar essa briga com os Estados Unidos, né? Vai fazer merda e tal. E aí, cara? Eu acho que em algumas declarações ele sobe um pouco o tom a mais. Então, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia são tão responsáveis pela guerra. Isso é uma declaração errada. A democracia relativa da Venezuela. Não devemos sancionar a Nicarágua, por exemplo. Tem algumas declarações que você não precisa fazer o contrário, mas não precisa falar, entendeu? Fica quieto. Nem fala sobre o assunto, entendeu? A ideologia falando mais forte do que o interesse do Brasil, talvez? Exatamente, né? Acho que o interesse em tentar manter uns parceiros políticos mais pela questão de governo do que pela questão de Estado brasileiro. Perfeito. Né? Mas nesse posicionamento que o Brasil está tendo de sul global, eu acho que as declarações do Lula elas também contundentes e bem interessantes. Ontem, por exemplo, no discurso da Assembleia que ele teve da ONU, achei que ele mandou bem. Ele falou, por exemplo, do FMI e do Banco Mundial, que são instituições que deveriam sustentar investimentos de infraestrutura em países subdesenvolvidos, solucionar a crise econômica de países subdesenvolvidos, e emprestam muito mais dinheiro para países desenvolvidos do que para países em situação de desenvolvimento. E, inclusive, fazem acordos de, não, vai ter que cortar gasto público, vai ter que aumentar os impostos, medidas de austeridade, muito mais em país subdesenvolvido. Falou, por exemplo, que a ONU é uma instituição fracassada hoje, que não passa mais nenhum tipo de credibilidade, porque só os países desenvolvidos querem mandar. Cobrou dos desenvolvidos, por exemplo, um repasse, um financiamento para as pautas ambientais. O que, aliás, é uma coisa interessante. O Lula até falou isso, por exemplo, no acordo Mercosul-União Europeia. Tá, União Europeia, vocês estão criticando que vocês não querem fechar um acordo com o Brasil porque a gente não respeita o nosso meio ambiente. Beleza. E por que vocês não contribuem para o Fundo da Amazônia, por exemplo? Sendo que foi um compromisso assumido no Acordo de Paris, lá em 2015, que seriam 100 bilhões de dólares por ano para a preservação ambiental para países subdesenvolvidos. E isso ficou só na conversa, né? Falou também algumas outras críticas da questão da fome, da questão da desigualdade, falando que os países desenvolvidos deveriam ter mais participação para ajudar a resolver essas questões, né?
Então, acho que são discursos legais, acho que são discursos fortes e que reforçam a posição do Brasil como representante do Sul global. Então, desde que ele não exagere muito, né, para esse lado mais político da coisa, ideológico da coisa, eu acho que o Brasil tem que se posicionar assim como um país do Sul global. E isso não fere país desenvolvido. Porque é verdade, entendeu? Uma coisa é você falar, não, os Estados Unidos é ridículo, os Estados Unidos é péssimo, os Estados Unidos está errado na guerra da Rússia. Isso é ruim. Outra coisa é você falar, os desenvolvidos não financiam, os desenvolvidos não fazem as promessas. A OMC, Organização Mundial do Comércio, que deveria prever um livre comércio, vê que os países desenvolvidos praticam protecionismos e não faz nada. Acho que é a declaração bem legal. Boa. Sim. Então, se posicionar de forma firme também é necessário, né? Principalmente que o momento favorece, né? Exatamente. Firme e inteligente, né? Firme e sem passar do ponto. Sem falar que Rússia e Ucrânia são igualmente culpados, porque aí já passa um pouco do ponto. Entendeu? Agora, você fala assim, olha, a gente condena a invasão à Rússia, mas precisamos fazer um tipo de acordo de paz que também leve em consideração o que a Rússia tem a dizer. Pô, beleza. Entendeu? Mas também não é o ponto de ter, de fato, uma sanção dos Estados Unidos ao Brasil, né? Porque, assim, nós estamos falando de um senador, né? Uma crítica e uma cobrança ali dentro do Senado, uma cobrança política, né? Isso também não quer dizer que esteja perto dos Estados Unidos, de alguma forma, sancionar o Brasil. E acho que seria. Não, tá não. E acho que seria até pouco inteligente os Estados Unidos fazer isso. Porque o Brasil é uma liderança da América do Sul, uma liderança desse novo Sul global. Os Estados Unidos adotar uma sanção contra o Brasil, porque o Brasil, sei lá, recebeu o navio do Irã, pô, seria dar muita razão pra China e pra Rússia. Tá vendo, Brasil? É nisso que você confia? Num país que vai sancionar porque você recebeu o navio de um país que você mantém relações econômicas? Então, os Estados Unidos nem está em condições de fazer isso, porque isso seria perder ainda mais o Brasil e o Sul global. Forçaria o Brasil, deixaria o Brasil sem opção. Exatamente. Não que isso seja uma grande ameaça para os Estados Unidos, né? Sabemos, mas é deixar que exerçam uma influência evitável aqui na América do Sul, né? E nem só pelo Brasil, né? Mas pelo que o Brasil representa, por essa liderança do Sul global. Então, pô, se fez isso com o Brasil, por que não faria comigo a Argentina? Por que não faria comigo o Paraguai? Comigo Bolívia? Comigo país africano, entende? Sim. Então, o Brasil é um país importante do Sul global. Então, mexer com o Brasil é mexer também com os outros membros. Sim.